Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre obesidade abdominal, as complicações e alterações fisiológicas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos nessa! Bom pessoal, nós já sabemos que o tecido adiposo, quando ele hipertrofia, quando ele aumenta de tamanho, quando ele aumenta de volume, ele libera citocinas inflamatórias, chamadas adipocitocinas, que são moléculas bioativas produzidas e liberadas pelo nosso tecido adiposo. E essas citocinas inflamatórias, elas vão agir em diversos sistemas e órgãos do corpo humano. Citocina essas como, por exemplo, TNF-alfa, resistina, inibidor do ativador de plasminogênio, que é o famoso PAI-1, interleucina 6 e várias outras. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dessas complicações geradas por algumas dessas citocinas inflamatórias. Por exemplo, o TNF-alfa, ele vai agir no vaso sanguíneo, reduzindo a função endotelial. O endotélio é a parede interna, é a camada interna do nosso vaso sanguíneo. E quando o TNF-alfa ele é liberado pelo tecido adiposo, ele vai agir no endotélio, no vaso sanguíneo, reduzindo a função endotelial, levando a uma menor vasodilatação, culminando em uma resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica é a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando o TNF-alfa ele age no vaso sanguíneo, ele leva a uma menor vasodilatação e a uma maior vasoconstrição. Ele diminui a capacidade desse vaso sanguíneo de aumentar o seu calibre e ele fica menor, obstruindo assim o fluxo sanguíneo, diminuindo o fluxo sanguíneo, o que pode levar a uma hipertensão arterial. A resistina, ela vai agir no tecido muscular, no músculo, levando esse músculo a reduzir a sua capacidade de captar e oxidar a glicose, de captar e utilizar a glicose para a formação de energia. A resistina, ela é considerada um elo entre a obesidade abdominal e a resistência à insulina, porque ela dificulta, ela compromete a ação do músculo em captar e utilizar a glicose, podendo levar agora o seu aluno ou até mesmo você a ser resistente à insulina e provavelmente a ter diabetes tipo 2. Nós também temos algumas citocinas que são anti-inflamatórias, algumas citocinas benéficas que fazem bem ao nosso corpo, que são importantes, como por exemplo a leptina. A leptina ela é produzida pelo nosso tecido adiposo e ela é considerada o hormônio ou a proteína da saciedade. E ela vai agir no nosso cérebro, se conectando ao seu receptor e assim produzindo uma sensação de saciedade. Então você está satisfeito e não precisa comer mais. Só que o problema é que quando há a obesidade abdominal, quando o tecido adiposo ele hipertrofia, nós temos uma produção exacerbada de leptina. Se há muita leptina, então eu deveria me sentir mais satisfeito, não é verdade? Só que isso não acontece na obesidade abdominal, porque quando há muita leptina, o nosso organismo ele ativa um mecanismo de down regulation. Isso é, ele reduz a quantidade de receptores para que essa leptina se conecte e exerça a sua função e repasse a informação de saciedade. Então, por exemplo, se nós tínhamos 20 receptores no nosso cérebro de leptina, agora, como há muita leptina, o nosso organismo ele começa a reduzir a quantidade de receptores. É isso que nós chamamos de down regulation.
Se tem muita leptina, eu não preciso da mesma quantidade de receptores. Então aí nós temos uma dificuldade da leptina se conectar aos seus receptores e repassar a informação. É aí que nós temos um indivíduo onde ele come e não consegue se sentir saciado. Ele come sem parar, desenfreadamente, porque a leptina não está exercendo a sua função. Então, agora, devido a todo esse transtorno neurológico, nós temos uma redução do gasto energético. Então, agora, esse indivíduo que tem a ação da leptina comprometida, dificultada, é um indivíduo que gasta menos energia, que gasta menos calorias em repouso, porque o seu cérebro entrou em um modo econômico. Ele reduz a quantidade de energia que ele gasta. E também vai ser aumentada a ingestão calórica. Esse indivíduo agora vai ser um indivíduo que vai consumir mais alimentos, sobretudo alimentos calóricos. E por último, nós vamos ter alguma dessas citocinas inflamatórias agindo no fígado, aumentando a glicogenólise. Glicogeno, glicogênio. Lise, quebra. A quebra do glicogênio. O fígado é um dos armazenamentos de glicose que nós temos. O fígado armazena a glicose na forma de glicogênio, que são um monte de glicose juntinhas, armazenadas no fígado. E quando alguma dessas citocinas inflamatórias elas agem no fígado, elas vão aumentar a glicogenólise. Então esse fígado ele vai quebrar mais glicogênio e liberar essas glicoses na corrente sanguínea. Então perceba que agora eu tenho uma produção de glicose e uma liberação dessa glicose maior na corrente sanguínea, levando a uma glicemia elevada e também tem uma resistência à insulina. Olha só o perigo desse indivíduo em ser diabético, em ter a sua glicemia descontrolada. Perceba então que a obesidade abdominal ela pode levar a complicações que vão culminar em hipertensão arterial e também diabetes tipo 2. Entendeu a gravidade das complicações geradas pela obesidade abdominal? Pela hipertrofia, pelo aumento de tamanho da sua célula de gordura? E aí você pode me perguntar, mas Nicolas, como que eu posso prevenir tudo isso? Ou como eu, diabético, hipertenso, posso ter uma melhor qualidade de vida, posso viver mais e melhor, ou até mesmo viver livre de diabetes e da hipertensão arterial? E eu te respondo, exercício físico. O exercício físico prescrito, planejado, de maneira criteriosa e adequada, vai promover adaptações, mudanças crônicas no seu organismo, que vai diminuir a ação, a atividade dessas citocinas inflamatórias, que vai aumentar as citocinas anti-inflamatórias e também que vai levar ao tratamento da hipertensão arterial e do diabetes. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, deixar o seu joinha, comentar deixando a sua sugestão e de compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima!